Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. Inclusive, com uma informação de momento que o Jornal da Itatiaia já está acompanhando, há uma operação da Polícia Federal nesta manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que vai chegando por meio dos portais também é que Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica, né? Daqui a pouco o Pedro Nascimento, que já está acompanhando esse caso, está a caminho da casa de Bolsonaro em Brasília e vai trazer mais informações ao vivo aqui no Conversa de Redação, inclusive para os nossos analistas conversarem sobre esse assunto. Mas as coisas foram acontecendo e essa questão que envolve o tarifaço lá dos Estados Unidos contra o Brasil gerou um pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio e televisão. Aconteceu ontem à noite e agora pela manhã também, às 7 horas da manhã, uma reprise. E o presidente Lula, que protagonizou, né, lógico, esse anúncio do governo federal, chamou de chantagem o que o governo de Donald Trump está fazendo com o Brasil, com essas tarifas de 50% sobre os produtos do país, e que os políticos que apoiam esse ataque, segundo Lula, dos Estados Unidos ao Brasil, são verdadeiros traidores da pátria. Na mensagem, o petista afirmou que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo com os americanos e, enquanto isso, uma nova carta, teve a primeira dos 50%, né? Agora, Donald Trump enviou um documento a Jair Bolsonaro em que critica o governo brasileiro. Na carta, Trump afirma acompanhar com preocupação o que classifica como tratamento terrível sofrido por Bolsonaro. O Eduardo Costa, essa fala de Lula, me parece que ela deve ter vindo depois da pesquisa mostrar que o negócio estava bom para ele, né? A Quest mostrou. E, mais uma vez, o Trump colocando o Bolsonaro como responsável, né? Como se fosse uma moeda de troca, esse tarifaço contra a questão que envolve Bolsonaro na justiça. O negócio parece estar dando uma escalada, ou não? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, está acontecendo o que eu temia. Lembra que eu falei isso aqui 3 vezes? Falei, gente, Lula, vamos com calma, presidente. Vamos com calma. Pensar mais, falar menos, segura a onda. Mas o Tarcísio, por exemplo, governador de São Paulo, forte candidato à sucessão, já deu um freio de arrumação. Falou e agiu 2 vezes, não saiu bem, quietou. Eu fico preocupado, sabe? Porque eu não estou preocupado com o Lula, eu não estou preocupado com o Trump. Eu estou preocupado com a economia brasileira, com empregos que podem ser perdidos. E eu faço coro com os empresários. Aliás, eu disse aqui antes o que eles depois disseram lá em Brasília. Vamos negociar, não estica a corda, não cria mais complicação onde já está muito complicado. Para quê, gente? Então, resumindo a prosa, a minha fala aqui é de preocupação com essa animação do Lula depois que conheceu o resultado das pesquisas. E aí, Travassos, como é que você está olhando para essa miscelânea toda aí? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Essa fala do Lula, ela vem depois de uma coletiva do Bolsonaro que acusa o governo de não negociar com os Estados Unidos e ele até pede, se liberar meu passaporte eu vou lá e converso com o Trump. Então, o próprio ministro Mauro Vieira também grava falando, o ministro de Relações Exteriores, sobre como está o processo de negociação dos Estados Unidos, tentando dizer o seguinte, nós estamos negociando sim com os Estados Unidos. E hoje, né, quando eu ouço o Lula falando dos verdadeiros traidores da pátria, e ele cita isso, é um crime muito grave, né? E como o presidente da República toca nesse ponto, ele diz o seguinte, existem traidores entre nós. E hoje você tem a operação da Polícia Federal cumprindo a ordem do STF. Bolsonaro com tornozeleira, está proibido, segundo as informações, estava acompanhando a turma da CNN agora, está proibido se aproximar de embaixada, não vai poder usar redes sociais, então está uma guerra de um lado e de outro. É muito ruim, porque como disse o Eduardo, a tensão só aumenta. Oi, Edilene Lopes, é lógico que a gente vai falar desse caso, dessa operação, né, da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro daqui a pouquinho,
Pedro Nascimento está a caminho da casa do ex-presidente em Brasília, mas eu queria saber de você como é que você viu esse pronunciamento de Lula, o tom subiu, não subiu, essa nova carta de Trump, Bolsonaro meio que falando, olha, se liberar aqui eu vou ajeitar essa questão das tarifas. Esse negócio não deu certo, parece que também Bolsonaro tá dobrando a aposta. Você concorda comigo? Bom dia para você. Concordo plenamente, Júnior. Está todo mundo dobrando a aposta. E isso que está acontecendo hoje, esse mandado autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, é uma resposta à carta de ontem de Donald Trump. Nós vamos lembrar que Trump disse o seguinte: esse julgamento precisa acabar imediatamente. E a resposta da Polícia Federal foi imediata. Colocaram uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Algo que possivelmente aconteceria só no futuro, aconteceu agora, em função dessa carta de Trump e das falas do ex-presidente Jair Bolsonaro também, que disse que pode sair do país caso seja liberado para que isso aconteça. Então, não apenas o presidente Lula e Jair Bolsonaro, mas Alexandre de Moraes também está dobrando a aposta. E, Júnior, preparem-se, apertem os cintos. A situação pode ficar bem mais complexa nos próximos dias, porque embora haja negociação, parece que Trump não vai ceder e vai aplicar uma tarifa super dimensionada no Brasil, e aí sofre a economia brasileira e sofre menos a economia americana. Eu já disse aqui no Jornal da Itatiaia que, por curiosidade, eu visito várias capitais do mundo, eu gosto de saber como funciona a política internacional, e eu já estive em Havana, eu já estive em Cuba, e lá a pobreza impera por causa das sanções colocadas pelos Estados Unidos e pelo isolamento. Não é o caso do Brasil, que é um país grande, é um país próspero, tem uma indústria pujante, produz muita coisa, tem um comércio internacional forte, mas a economia brasileira vai sofrer muito caso haja essa taxação por conta dessa punição que Donald Trump quer impor ao Brasil, não por causa de Bolsonaro. Bolsonaro é um elemento que também sai ganhando, mas por causa do temor de enfraquecimento da moeda americana, porque o Brasil, à frente do BRICS, que neste ano é presidente do bloco, está levando a mensagem desses países que compõem, como China, Rússia e vários outros, porque ao todo são 11, de que a moeda americana não deve imperar nas relações comerciais entre esses países, ou que eles usem as moedas deles mesmos, ou que eles usem uma moeda única que ainda está muito longe de ser criada. E isso irritou Donald Trump, que está punindo bravamente, fortemente, de forma muito severa o Brasil.